Muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao grupo de irradiação Francisco de Assis Online, da Comunhão Espírita de Brasília. Irradiar é fazer uma prece, enviando bons pensamentos e bons sentimentos, tentando ajudar quem está longe de nós. Trata-se de uma forma poderosa de auxílio. Hoje, vamos irradiar boas vibrações em direção aos necessitados que nós queremos ajudar. E antes, como preparação, fazemos uma pequenina meditação sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que é intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando esteve aqui na Terra, Jesus falou sobre essas moradas. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ajuda a compreender o que falou o Cristo. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec toma por base o versículo do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, em que Jesus falou: Há muitas moradas na casa de meu Pai. Kardec toma por base esse versículo para estudar dois importantíssimos conceitos: os diferentes mundos habitados do universo e os diferentes estados do espírito nos planos espirituais. A lei básica utilizada por Kardec para estudar a mensagem de Jesus é a lei do progresso, que orienta a evolução dos espíritos humanos. Os diferentes estados do espírito nos planos espirituais são apresentados como estados de alegria ou sofrimento, conforme o grau de evolução do espírito. Quanto mais evoluído, mais feliz. Já os diferentes mundos do universo são vistos como locais físicos para o aperfeiçoamento de espíritos de diferentes graus de evolução. Quer dizer, são vistos mesmo como moradas. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec classifica esses mundos de acordo com o grau de adiantamento da maioria dos espíritos que habitam esses mundos. Em nossa meditação, nós vamos ver um pouquinho, um resumo dessa classificação. Primeiro, Kardec coloca os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Nesses mundos, os seres têm forma humana, mas são rudimentares, ainda sem uma beleza e duros, difíceis, como difícil é a vida nesses planetas. Todos seguem a lei da força bruta e os instintos não são abrandados pela delicadeza, pela benevolência ou pela justiça. Passam a vida na conquista de alimentos, não possuem indústria nem invenções, mas trazem amortecida na inteligência a noção de um ente supremo. Essa noção os ajuda a progredir. Não são seres condenados, mas crianças que estão a crescer, a evoluir. Em seguida, Kardec fala dos mundos de expiação e provas. Não é difícil a gente saber coisa desses mundos, porque a Terra onde nós vivemos é
um mundo de expiação e provas em caminho para um mundo de regeneração. Nesses mundos, como na Terra, ainda predomina o mal. E algumas características dos habitantes. Eles sofrem as influências da matéria com muita intensidade. E por isso, há um grau elevado de egoísmo e de orgulho. Qualidades natas da inteligência mostra que esses espíritos já realizaram algum progresso. Indicam que esse mundo já não é um mundo primitivo, mas há muitos vícios. Portanto, há grande imperfeição moral. Aí se realiza o aperfeiçoamento com base na expiação, que é um sofrimento consequente à violação da lei divina, ao pecado, o arrependimento, que é a tomada de consciência do erro praticado e o desejo de repará-lo, e depois a reparação, fazer-se o bem a quem se fez o mal de uma forma compensatória. Em todos os mundos de expiação e provas, onde há ainda muito mal, a justiça divina opera, e a cada prática do mal se segue um sofrimento, que a doutrina espírita chama de expiação. Então, esse sofrimento tem por objetivo levar o espírito a tomar consciência do erro praticado e o desejo de repará-lo, que isso chama arrependimento. E principal a principal meta desse processo, então, é a reparação. Quer dizer, quando a gente viola a lei divina, faz alguém sofrer, e a reparação consiste em fazer o bem a quem a gente fez o mal, compensando essa pessoa do que a pessoa sofreu. Por isso que chama de mundo de expiação. Chama de mundo de expiação e provas. Que são provas? São situações de teste em que a justiça divina verifica se nós realmente aprendemos aquilo que a gente fez, o processo de expiação, arrependimento e reparação. Aparece uma situação de tentação e a gente então é testado para ver se a gente consegue segurar, não ceder, não repetir o pecado, não repetir aquela violação da lei divina. Então vimos os mundos primitivos e os mundos de expiação e provas. Em seguida vêm os mundos de regeneração. São mais evoluídos que os mundos de expiação e provas, e nesses mundos de regeneração, as almas que ainda têm alguma coisinha para expiar obtêm forças, e as condições de progresso são muito mais suaves. Algumas características dos habitantes dos mundos de regeneração são que os habitantes ainda sofrem influência da matéria, mas com menor grau de intensidade. E, portanto, há menos egoísmo, há menos orgulho. Ainda existem sensações e desejos, mas não há paixões desordenadas, não há ódio nem inveja doentia. As relações sociais são realizadas com equidade, quer dizer, todos são mais ou menos, recebem os mesmos direitos e são encarados como todos são importantes para as sociedades. Todos acreditam em Deus e tentam cumprir suas leis. Esses habitantes dos mundos de regeneração ainda não gozam a felicidade perfeita, mas uma espécie de aurora da felicidade, diz Kardec.
Comparados à Terra e a outros mundos de expiação, os habitantes desses mundos de regeneração são bastante felizes. Aí o Kardec nos fala dos mundos superiores, mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal, e mundos celestes ou divinos, onde reina exclusivamente o bem. Algumas características desses mundos superiores, algumas características dos habitantes desses mundos superiores. A forma do corpórea é embelezada e purificada. O corpo não tem a materialidade da forma terrestre e, portanto, não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças ou às deteriorações que são provocadas quando existe uma predominância da matéria. Os sentidos são mais apurados. A locomoção é rápida e fácil. Basta um esforço da vontade e já estamos lá. Irradiam luz e demonstram grande inteligência e grande bondade. A inteligência, a infância é muito curta e a vida é mais longa do que nos mundos de expiação e provas, sendo que a morte é considerada uma transformação feliz. Existe nos mundos superiores livre transmissão do pensamento, portanto, a comunicação é extremamente facilitada. E as relações entre os povos são sempre amistosas. Ninguém pensa na guerra, ninguém pensa em escravizar os seus vizinhos. Não há senhores nem escravos. Não há privilegiados pelo nascimento, sendo que só a superioridade moral e a superioridade intelectual é que marca a diferença entre as condições das pessoas e dá supremacia aos mais evoluídos. Nos mundos superiores, a autoridade é sempre exercida com justiça, merece o respeito de todos, porque a autoridade só é atribuída a quem possua mérito. Nos mundos superiores, o ser humano não procura elevar-se acima do seu semelhante, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. E o objetivo é sempre alcançar a categoria dos espíritos puros. Nesses mundos superiores, os sentimentos são delicados e elevados, são engrandecidos e purificados. E nesses mundos, ninguém sofre por falta daquilo que é necessário à vida. Principalmente, um laço de amor e fraternidade prende todos os seres humanos, sendo que os mais fortes ajudam os mais fracos. Em resumo, o mal nesses mundos não existe. Quero convidar a todos para elevarmos o nosso pensamento em oração. Vamos pensar nas pessoas que nós queremos ajudar. E vamos preparar o nosso coração e o nosso pensamento para transmitirmos o melhor de nós na direção daqueles a quem nós queremos ajudar.
e cheios de alegria e cheios de gratidão. Elevemos nosso pensamento e o nosso sentimento a Jesus, que esteve aqui na terra para nos trazer a mensagem do amor, suplicando forças para que a gente consiga vencer as dificuldades naturais, nossas dificuldades naturais como seres humanos em evolução. Vamos pedir forças para domarmos nossas más inclinações, para conseguirmos ajudar os necessitados, para fazer, para parar de fazer os outros sofrerem e para conseguirmos reparar males que um dia tenhamos causado a nosso próximo. Vamos nos encher de fé, que a misericórdia divina nos dará condições para praticar o bem e nos dará condições e oportunidades para praticar a reparação. Quer dizer, para a gente fazer o bem a quem um dia a gente fez o mal de uma maneira compensatória. Que todos deste planeta sejamos inspirados para a gente tratar com mais fraternidade aquelas pessoas que estão em volta de nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho ou de estudo, até mesmo aqueles com quem não simpatizamos, aqueles que nós prejudicamos ou que um dia nos prejudicaram. Irradiemos o melhor de nós, nosso amor e simpatia para todo o povo brasileiro, para todos os povos do mundo e para toda a humanidade do universo. Por um instante, vamos pensar numa noite cheia de estrelas. Vamos irradiar o melhor de nós na direção desses nossos irmãos de humanidade que estão aí no alto, em planeta sem conta. Que eles possam receber o nosso recado de simpatia. Supliquemos auxílio para a gente praticar o perdão, não nos vingando, não odiando, nem guardando ressentimento, para não sermos excessivamente rigorosos uns com os outros, tendo paciência e tolerância com os erros alheios. Para aqueles a quem a gente um dia prejudicou, irradiemos um sincero pedido de perdão, um pedido que nos desculpem, porque nós somos imperfeitos, como todos fomos criados. Agradeçamos a Deus pela simpatia que a gente consiga despertar nos nossos antigos adversários. Agradeçamos a Deus pelos auxílios que caem sobre todos nós, sempre. Agradeçamos pela proteção e amparo que recebemos de Deus e por todas as bênçãos que a divindade faz cair sobre este planeta, sobre os profissionais da área de saúde, sobre os governantes, sobre os professores, sobre todas as atividades que beneficiam a sociedade humana. Convido a você, que nos vê ou que nos ouve, para irradiar o melhor de suas vibrações para alguém a quem quer beneficiar,
mentalizando essa pessoa ou essa instituição com o desejo intenso que seja envolvida pelas nossas melhores vibrações e que seja abençoada por Deus. Vamos mentalizar essa pessoa, ou essa instituição, ou esse país neste momento. Muito obrigado, Senhor, pelas muitas bênçãos derramadas e pelos muitos auxílios conseguidos. Graças a Deus.